Fala galera, estamos aqui para a gente continuar a nossa aula de meiose, né? Agora especificamente falando de gametogênese humana. É isso aí, gametogênese significa fabricação de gametas, né? Gameta é uma célula reprodutora muito importante, que graças a essa célula reprodutora é que eu tô aqui, você tá aí, tá todo mundo aí, né? Célula reprodutora essa do homem chamada de espermatozoide e da mulher conhecida como óvulo, né? Então são dois gametas. Então no processo de gametogênese a gente vai ver que é um processo de meiose para a produção aí das nossas células reprodutoras. A gente vai começar com a gametogênese masculina. Sim, existe uma pequena diferença entre a gametogênese masculina e da feminina. E não é só em relação ao resultado final, que é o espermatozoide e o óvulo, mas em relação ao processo, sim, de fabricação do espermatozoide e de fabricação do óvulo. Vamos lá? Galera, nós temos aqui uma gametogênese genérica, depois a gente vai ser um pouco mais específico, só lembrando você que ela vai acontecer na gônada masculina, que é conhecida como testículo, tá certo? Então lá no testículo, galera, nós temos uma série de células que são responsáveis pela produção aí dos nossos espermatozoides, tá certo? Elas são produzidas no testículo e são armazenadas aqui no epidídimo, que fica logo acima do testículo. Rapaz do céu, engoli caminho. Engasguei com a minha saliva, velho. Quase que eu morro aqui na sua frente. Que coisa mais absurda isso, tá bom? Muito bem. Daí, então, é daqui do epidídimo que o espermatozoide vai ser ejaculado, portanto. Rapaz, pensou que cena? Só bato as botas aqui gravando a aula pra você. Muito bem. Então, galera, nós temos aqui, né, uma célula germinativa, que é 2N, que vai sofrer o processo de meiose até a produção do espermatozoide lá embaixo. A gente vai explicar passo a passo daqui a pouco para você. Tá certo, lindinhos? Uma coisa muito importante de dizer é que essa célula germinativa do homem, ela também sofre mitose. Olha, essa informação é muito importante. Por quê? Porque o fato dela sofrer mitose significa que a célula germinativa masculina está sempre sendo renovada, o que garante uma produção de espermatozoide contínua, né? Porque se ela não sofresse mitose, nós homens teríamos uma quantidade limitada de espermatozoides, né? A gente teria que pular a adolescência, né, velho? Senão a gente ia desperdiçar todos os espermatozoides ali, tá bom? Então vamos no passo a passo. O passo a passo está aqui, lindinho, ó. Então nós temos essa célula germinativa que está lá na nossa gônada masculina, que é o testículo. Ela sofre mitose, certo? E dá origem, olha aqui, a espermatogônia, que é uma célula 2N, tá certo? Então nós estamos falando da espermatogônia. Essa espermatogônia, galera, continua sofrendo mitose. Daí, a partir do momento em que ela vai iniciar o processo de fabricação do espermatozoide, ela vai crescer, 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 né? E vai dar origem ao espermatócito primário, que ainda é 2N. Percebam isso, a espermatogônia cresceu e deu origem ao espermatócito primário. Sofre meiose 1 e dá origem ao espermatócito secundário, que já é N, é claro, porque é meiose. Depois esse espermatócito secundário sofre meiose 2, dando origem aqui a 4 espermátides, né? Então, cada espermatócito primário dá origem a 4 espermátides, tá bom? Essas espermátides agora passam por um período de diferenciação celular, que a gente vai chamar de espermiogênese, que é a formação do espermatozoide, onde basicamente essa espermátide vai perder parte do seu material celular, vai sobrar apenas o complexo de Golgi, que forma um acrossomo enzimático para conseguir fecundar o óvulo, e uma bainha rica de mitocôndria, né, para dar energia para o bater do flagelo, que é uma outra adaptação aí presente no espermatozoide. Belezinha, galera? Muito bem. E agora a gente vai falar então da espermatogênese feminina, não, né? Da gametogênese feminina, também conhecida como ovulogênese ou ovogênese. Então, como eu falei para vocês, né, acontece na gônada feminina, e a gônada feminina é o ovário, fica lá dentro da cavidade abdominal da mulher, diferente de nós homens que temos os testículos pro lado de fora do corpo, né, por conta da temperatura corporal. Ele tem que ser uma temperatura um pouco menor que a nossa, um pouco menos de 36,5 graus Celsius, tá certo, galera?
Muito bem. Daí aqui também nós temos uma ovogênese ou ovulogênese genérica da mulher. Você já começa a perceber que tem uma certa diferençazinha aqui, que é muito importante, né? E nós temos aqui a célula germinativa da mulher. Daí uma coisa muito, como eu havia dito, a célula germinativa da mulher, depois que ela nasce, ela não sofre mais mitose. Então a mulher ela tem uma quantidade limite de óvulos, né, para a sua vida inteira. Ela vai começar a ovular a partir da puberdade, né, quando ela vai ter a primeira menstruação, e ela vai interromper o seu ciclo reprodutivo quando ela entrar na menopausa, né? Então ela vai ter um ciclo reprodutivo aí, em termos etários, né, em termos de idade, varia dos 10 anos de idade, né, até aí os seus 55 anos mais ou menos. Então a mulher tem um estoque limitado de óvulos para a vida dela, ela não vai fabricando óvulos ao longo da vida, porque essa primeira parte do processo acontece na vida intrauterina da mulher. Ou seja, então você mulher que está assistindo isso, todo esse processo já aconteceu com você, parte dele lá atrás, quando você estava na barriga de mamãe ainda, né? E ele só vai se completar, presta atenção no que eu vou falar aqui ao longo do processo. Então, ó, vocês meninas tinham lá na barriga da mamãe, dentro do seu ovário, as suas ovogônias, que são 2N, que eram 2N. Essa ovogônia sofre cresce, dando origem ao ovócito primário. Tá? Esse ovócito primário sofre meiose 1 e olha só que interessante, ele dá origem ao ovócito secundário e a um corpúsculo polar ou um glóbulo polar, polócito. Você pode encontrar diversos nomes para essa célulazinha aqui. Vamos falar desse polócito, ele vai sofrer meiose 2, né? Porém, essas células aqui vão degenerar, elas não têm função reprodutiva. O ovócito secundário, depois que ele sofre meiose 2, que dá origem ao óvulo propriamente dito, também dá origem a um novo corpúsculo polar. Então olha a outra diferença aqui. Para cada ovócito primário, a mulher produz apenas um óvulo, né? O homem, para cada espermatócito primário, ele produzia 4 espermatozoides. Então tem uma diferença significativa. Por que isso? Lembra que eu falei que para a produção do espermatozoide era eliminada boa parte do conteúdo citoplasmático e as organelas celulares todas? Pois é. Você tem que ter a contrapartida aqui no óvulo, né? Então o óvulo deve manter parte daquele material que foi eliminado pelo espermatozoide, tá certo? A mitocôndria, por exemplo, né, que possui DNA próprio, todos nós herdamos as mitocôndrias das nossas mães. Então, o DNA mitocondrial nosso é igual ao DNA mitocondrial de mamãe, tá certo? Muito bem. Aqui uma outra coisa importante, ó, você menina, a gente costuma dizer, né, que a mulher ovulou um óvulo. É o linguajar, né, que se tem. Mas o correto, efetivamente, de dizer é que a mulher ovula o ovócito secundário. Galera, meninas, é isso daqui que você libera lá por volta do 14º dia do seu ciclo menstrual. O seu ovócito secundário. Percebam que o ovócito secundário ainda precisa sofrer meiose 2. Ele só vai sofrer meiose 2 quando houver aqui um espermatozoide estimulando esse processo de divisão. Caso contrário, ele não termina o processo de meiose 2. Aqui nós podemos citar um dos riscos, né, desse processo ser tão demorado na mulher. Ela vai ter um filho, sei lá, com 30 anos de idade, então esse ovócito secundário está esperando por 30 anos para sofrer meiose 2. Dessa maneira, a chance de ter um erro na divisão meiótica aumenta. E como aumenta a chance de ter um erro na divisão meiótica, aumenta a probabilidade do nascimento de um filho com alguma síndrome cromossômica numérica, quanto mais velha for a mãe. Né? Então a idade materna está intimamente relacionada com a probabilidade de nascimento de filhos com síndrome. Por favor, entenda, eu não estou falando que a culpa é da mulher, não, né? Eu só estou comentando que existe um evento biológico por trás disso, que é o fato da mulher ovular o ovócito secundário e ele só sofrer meiose 2 quando estimulado pelo espermatozoide. Então, por quantos anos ele está esperando para finalizar esse processo, já que a mulher já nasce com tudo isso pronto? Certo, lindos? Muito bem, tá? Aqui nós temos a comparação para a gente finalizar, né, a nossa aula de espermatogênese e ovogênese, de modo geral de gametogênese, né? Então você tem aqui a fase 1, a espermatogônia e a ovogônia, você percebe que elas são iguais.
O crescimento para espermatócito primário e para ovócito primário também é igual. Começa a diferença a partir da primeira divisão meiótica, né? Nós temos 2 espermatócitos secundários e apenas um ovócito secundário e um corpúsculo polar, né? E assim vai. Lá no final nós temos 4 espermatozoides funcionais e apenas um óvulo funcional na mulher. Tem outro lado importante disso, é que se a mulher produzisse 4 óvulos para cada ovócito primário, a chance dela ter gravidez múltipla em cada uma das gravidezes, né, aumentaria muito, o que não é interessante do ponto de vista biológico, né? Muito bem, galera, é isso que nós tínhamos para falar com os senhores sobre gametogênese e bora lá, em breve teremos a sequência das nossas aulas aqui para os senhores. Beijo, abraço, aperto de mão, até mais.